Boa noite, pessoal. Saudações. Mais um Gente que Faz, número 2. Hoje com o professor Hugo Leonardo. Em Goiânia, 19 horas. Hoje, quinta-feira, dia 8 de outubro de 2020. Olha só a galera já entrando. Carla, das Amizades Internacionais, Carla do Coração. Aliás, que o Brasil está no seu coração, né, Carlinha? Vamos aguardar entrar o nosso convidado de hoje, amigo, gente que faz. Ontem foi com a Cintia Dias, foi muito legal. Opa, Miami presente! Viva a tecnologia, sempre, né? Como eu digo, Carla. Miami presente, a gente conectando ao mundo. No novo normal, a gente vai se reinventando. Eu acredito que a gente volte no modelo híbrido. Acho que nada será como antes. E bora! Bárbara, bem-vinda. Minha nova amiga digital. O lavandeiro, acenando também. Vamos aguardando aqui o professor Hugo para mais um bate-papo, para vocês conhecerem esse meu amigo. E nessa nova série... Opa! Entrou! Hugo pede participação. Jonas, a gente estava se falando agora. Renato de São Paulo. Pina novamente. Pina, obrigada pela audiência. A gente vai... Temos que conversar da agenda. Vamos lá. Agora, beijão para todo mundo que está entrando. Mais um papo show com gente que faz. Valeu, Bárbara, eu que agradeço. Pina, você precursor que é lindeza Oi. nossa. Hugo, bem-vindo ao Gente que Faz. Obrigado pelo convite, Michele. A gente faz. Adorei esse tema, inclusive. Neste momento entrou um amigo para dizer que eu esqueci o aniversário, que é no dia 5 de outubro, porque no meu primo é dia 3. Mas, Renato, peraí que eu tirei logo depois, porque eu falei com você no dia. Mas, Renato... Enfim, vamos voltar para gente que faz. Você viu, Carlos? Renato aqui na live. Mas quem sabe faz ao vivo, é isso aí. E a live é exatamente isso, de amigos para amigos, então tá liberado. A gente confundiu os campos pessoais e públicos aqui dessa live, porque é esse o objetivo. Foi interessante ter o Renato e a Carla, que são amigos do campo pessoal aqui. E o Renato rindo, né? Mas o Renato é daqueles amigos que eu já consegui arrastar para a manifestação, Hugo. Ele já arrastei ele para beijaço, na porta do Banana Shopping com coxa. Eu acho que essa conexão que a gente precisa, inclusive, trazer para os dias atuais um Brasil tão polarizado, né? Rafael, hello. Um país tão polarizado, a gente precisa falar de dentro para fora, né? Porque às vezes a gente vai para o ativismo e esquece dos próprios amigos e amigas e família. E eu tenho feito muito exercício diário. Mas, Hugo, vamos começar então com você. Ao Jonas, depois para a Praça Tamandaré, exatamente. Lembrando os bons movimentos de rua que nós fazemos. Bom, Hugo, eu vou começar, como eu fiz ontem, e acho que é a proposta do Gente que Faz, dizendo de onde eu te conheço. E aí eu vou te passar para a palavra para uma pergunta norteadora que eu estou chamando de ACDC. Antes da campanha, e depois e durante da campanha. O D de durante e depois da campanha. Porque, mais uma vez, eu digo, olha, Jonas, o homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Concordo, Jonas, a gente aprende mutualmente. Um beijo para todo mundo que está entrando. Então, a partir dessa pergunta norteadora, que é ACDC, antes, durante e depois da campanha, eu quero que você diga quem você é, de onde você veio, como que está a campanha, para você colocar suas bandeiras, etc., dizer o que você defende, para orientar, para se apresentar para os meus amigos e amigas que estão assistindo, que é esse o objetivo do Gente que Faz, algo especialmente para as pessoas que me ligam, para a gente trocar ideias sobre política. Agora mesmo eu estava com o Jonas aqui no Zap, ele está viajando lá para o Paraguai. Quando ele voltar, a gente já tem uma super conversa encaminhativa, operacional, e depois da campanha, porque eu também quero saber, Hugo, quero entender que eu quero apoiar pessoas que estejam na democracia o tempo inteiro. Que a eleição é quase um detalhe de 45 dias em 4 anos. Então eu quero saber assim, se quem votar em você, se quem estiver com você, pode contar com você do dia 16 de novembro para frente, entendeu? Então, Hugo, vamos lá. E o Vini, meu novo amigo também chegando, dois queridos. Você que é super querido, Vini. Hugo, eu lembro que a gente se conheceu, agora você
dialoga comigo aqui, Hugo. Vamos nós dois aqui, bate-papo informal mesmo. Sempre assim, igual ontem com a Cíntia, igual vai ser amanhã com o Vilo. Então a gente se conhece do movimento. Me lembra até aquela música, o movimento é sexy. A gente conhece o movimento. Mas tem algum momento nesse movimento que a gente se conecta ao coração mais do que o normal, porque a gente já faz movimento com afeto. Mas tem um momento que a gente bate e fala, eu quero mais do que eu quero esse menino mais do que companheiro de luta, eu quero ele como um amigo pessoal, para quem eu vou chorar as pitangas, que a gente vai pro happy hour e etc. Agora me ajuda, eu tô fazendo esse exercício de memória, e inclusive eu vou guardar nos meus arquivos confidenciais, afetivos, todos esses vídeos que eu tô fazendo, gente que faz primeira edição, eu já até separei, porque vocês são meus amigos e amigas, então é a nossa história, é a minha história pessoal misturando com a de militância, só porque somos, como eu sempre digo, como diz o provérbio Ubuntu. E vamos lá, me ajuda, ó. A gente conhece o movimento. Aí o Colcha nasce lá em 2005, foi quando eu já fazia movimento estudantil, já fazia movimento de gênero no Caixinho Centro Acadêmico, mas em 2005 veio o Colcha, que arrebata nosso coração. Ele existiu de 2005 a 2015, o primeiro grupo LGBT do FG, amigos que a gente leva para a vida. Jonas super fez parte desse momento. O Renato também, que eu arrastava. E aí, em 2007, a gente faz o ENUDES, que foi o Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual. Nós somos sede em Goiânia. Um grande evento. E eu sempre digo que os grandes eventos, eles podem ou acabar com o grupo, ou potencializar esse grupo. E que foi o que aconteceu com o Colcha. E aí, depois de 2007... aí a coisa explodiu mais ainda, né? As nossas manifestações, a gente presente nos conselhos, audiências públicas e etc. E a gente foi se conhecendo. E aí a gente também se reencontrou no Partido dos Trabalhadores, não é isso? Ó, Movimento LGBT, Partido dos Trabalhadores, do qual eu fiz parte de 16 anos e tenho muita gratidão, muito orgulho de ter feito parte nesses 16 anos de relacionamento. E depois, olha só, Paula Franciele te desejando sucesso, Hugo. Show demais. E Paula aí, é minha colega. pode ir comentando, tá? Minha irmã também entrou aí, Michele. Deu um oi. Quem que é sua irmã? A Bárbara que é sua irmã. É. Show. Precisamos conhecer pessoalmente. Foi isso, assim, eu lembro 3 momentos que eu fui te conhecendo, né? Primeiro o ENUDES, de 2007. Colcha, eu estava na universidade fazendo história. E aí eu sempre ouvia do Colcha. Eu peguei um período do Colcha que foi o pós-ENUDES. Eu conheci o Colcha no ENUDES, conheci várias pessoas. Eu tinha um amigo que estava na UNB na época, e ele veio para participar e me convidou. Eu fui em algumas atividades. E aí eu conheci várias pessoas. E uma pessoa que eu ouvi falar muito em 2007 foi você. A Michele Coutinho. Eu também tinha proximidade com o Najup, eu não sabia que você fazia parte, né? Depois que a gente ficou amigo, aí você me contou que você ajudou a fundar o Najup. Né? Um dos meus filhos para o mundo. A gente foi se conhecendo aos poucos, né? Depois, no Partido dos Trabalhadores, a gente não estava nos mesmos grupos, mas sempre tinha algum contato, participava de alguma coisa em comum, né? Eu lembro que foi na organização do segundo ENUDES que teve aqui, que foi o 13º, que eu lembrei assim, gente, não tem como organizar um evento do tamanho que e aí já era ENUDES, 2015. Né, com a importância que tem esse evento para a comunidade LGBTQI+, brasileira, sem convidar para pelo menos aprender com a experiência o coletivo que organizou o anterior aqui, né? E aí eu fui atrás de todo mundo que eu conhecia do Colcha, e você e o Doris toparam nos ajudar a pensar, né? O ENUDES. E depois, 2020, lá no início do ano, aí a gente se agarrou mesmo, né? Se agarrou, boa! Boa! Muito junto. Mas antes de 2020, que foi, eu posso dizer que 2020, Hugo, você foi o meu grande companheiro de política, porque a gente tá aqui agarrado, né? Desde o início do ano, assim que eu cheguei na minha viagem de férias de janeiro, que foi Goiás adentro. Então, vamos marcar assim 2020, que tem muitas emoções 2020 pra gente. Me conta mais de você, antes de 2020, a sua militância, que você também passou por grupos autogestionários.
A gente se encontrou, então, olha, no partido, no movimento LGBT, nas ruas, porque você é gente de rua. Então a gente se encontra sempre aqui nas ruas, seja na parada, em marcha feminista, em greve, Fora Marconi 2012, que a gente teve um grupo muito legal e muito diverso. Fora Marconi, a gente... As jornadas de 2013 que continuam até hoje. 2012. Tudo, exatamente. Conta mais, então. Conta da sua perspectiva em todos esses momentos que eu testemunho, lembrando. Gente que faz é porque eu testemunho que nós estávamos lá, juntas e juntos. Eu comecei essa história na luta, Michele, na Pastoral da Juventude. Eu era adolescente, lá no interior, Buriti de Goiás, fui para o grupo de jovens, que era praticamente a única coisa que tinha para participar, né? Eu sempre gostava de participar dessas coisas e tal. E fui para a Pastoral da Juventude, lá eu conheci a Casa da Juventude aqui de Goiânia, fiz várias formações, escola bíblica, escola de educadores populares, e fui entrando, né? A Pastoral da Juventude tinha essa coisa de fazer a gente pensar nos pobres, tinha um lema Juventude Evangelizando Jovem Evangelizando Jovem. Então a gente aprendia a fazer as coisas, né? A gente coordenava, a gente planejava, a gente organizava os encontros do ano inteiro. Então a minha base foi aí. Eu devo isso à Pastoral da Juventude e à Casa da Juventude, que infelizmente não existe mais aqui em Goiânia, mas que deixou um legado grande, né? Casa Depois de Juventude. Vamos falar só um pouquinho dessa parte, porque é incrível como nós... Tem muitas ativistas, a Clarinha está aqui, Ângela Cristina, você, muitos começam ali no movimento religioso. Eu também comecei em outro movimento. Eu sou espírita, de hábitos católicos, né? Mas eu sou espírita, então eu comecei com 7, 8 anos. Campanha Alto de Souza no domingo, o sopão no sábado, tinha mocidade. Então a gente começa para o público, né? Para a militância, a partir da igreja. Isso é muito bonito, isso é muito legal, né? Porque a gente está num momento de polarização e de muita intolerância religiosa. Mas olha só, na base das nossas duas histórias de movimento social estão formações religiosas importantes e progressistas, libertárias, e uma casa que a gente tem que saudar, a Casa de Juventude. Quem fez formação política em 2000, lá para os idos de 2000, como é o meu caso e o seu, quantas formações nós fizemos na Casa de Juventude? Quantas formações nós fizemos lá? Eu conheci essa perspectiva de educação transformadora, educação popular, com a Casa da Juventude. A gente tinha, na Pastoral da Juventude, a Casa da Juventude ficava fazendo formação com a Pastoral da Juventude também, né? Tinha um método ver, julgar, agir, rever e celebrar. Que a gente era o que nos orientava. Então a gente olhava para a realidade, os sinais de morte, de sofrimento, fazia uma avaliação disso a partir dos princípios de Jesus de Nazaré. A gente chamava de o Moreno de Nazaré, que tinha uma certa intimidade com Jesus, né? Que era alguém próximo, porque na Pastoral da Juventude, na Casa da Juventude, a gente se sentia muito acolhido, né? Em todas as nossas diferenças, em todas as nossas dores. Era um espaço fundamental, né? E aí eu fui indo para a militância com essa experiência das pastorais da juventude, da Casa da Juventude, e vim fazer história em Goiânia. Estava no seminário lá na cidade de Goiás, um período que eu achei que o chamado era para ser padre. Depois eu descobri que não era. E vim para Goiânia fazer história. Aí conheci a Ângela lá em Goiás e depois vim fazer história. Ela fazia história, estava no DCE da PUC. Ângela Cristina, companheira irmã. Isso. E fui entrando, aí filiei no Partido dos Trabalhadores, fiquei um tempo. Nunca participei de direção. Nessa época, fiquei mais na militância, né? CA de História, movimento estudantil. E fui entrando em quase 20 anos, né? Conhecendo o movimento social aqui em Goiânia. E nesse inteirinho fui conhecendo Michele Coutinho. De ouvir falar, depois de conhecer mesmo, né? De proximidade, de fazer coisas junto. E depois de amarmos juntos, porque vem um afeto depois de tanta semelhança, né? Você tinha falado antes do período que eu tive mais próximo
do movimento autonomista, anarquista. Que foi mais ou menos em que ano? Que foi assim? Porque você fez mestrado. Conta também a trajetória acadêmica. Você formou em História, fez mestrado, doutorado. Conta pra gente um pouco também da formação acadêmica. Eu terminei História, o curso de História, em 2007. E mais ou menos nesse período eu comecei a ter muitas críticas ao encaminhamento que o PT estava fazendo da política, fui me afastando. E aí eu fui conhecendo pessoas na Casa da Juventude, em outros espaços, né, movimentos sociais, que tinha essa pegada mais autonomista, anarquista. Comecei a estudar essas coisas, fui fazer um mestrado na sociologia, estudei bastante. Na sociologia, eu fui estudar a relação do gênero com a teoria marxista, para compreender isso, né? Tanto compreender o marxismo, o que é mesmo esse negócio de marxismo. Na graduação de História, quando eu comecei, tinha uma moda, uma moda teórica, e nessa moda, o marxismo era demonizado. E eu conhecia marxistas que eram bastante engajadas nas lutas. Eu ficava pensando assim, né? Tem alguma coisa errada aí, né? O que é mesmo esse negócio? Aí eu fui estudar. Eu tinha estudado História das Mulheres no século XIX na graduação em História. Aí fui estudar essa questão de gênero e marxismo na sociologia. Depois fui para o doutorado na educação. Eu fiz uma trajetória nas ciências humanas, né? História, sociologia, educação. No doutorado eu fui estudar as experiências trans. Fui ouvir das próprias pessoas trans como é que era essa experiência para elas, né? Eu trabalhei com as histórias de vida. Entrevistei 5 pessoas, 2 homens trans, uma mulher intersexual que também se identificava como transexual e uma mulher transexual e uma mulher travesti. Então foram histórias riquíssimas, que mudou muito na minha vida, na forma de compreender, inclusive, a luta LGBT, né? Escutar elas com... Aí eu já fui para a psicanálise, fui estudar psicanálise, porque a psicanálise nos dá essas ferramentas da escuta, né? E aí fui estudar a psicanálise. E toda essa trajetória, Michele, foi me formando também nos movimentos sociais. No final do doutorado, depois de participar de greve de 2012, nas jornadas de junho, em 2013, eu estava como professor substituto do IF lá em Jataí, no interior. E aí juntei lá com a galera de luta que tinha lá, a gente organizou os atos por lá. E depois vim para Goiânia de novo, ainda no doutorado, aí teve as ocupações de escola, as ocupações de escola e universidade, e eu participando disso tudo. Mas, 2016, o golpe acendeu uma luz vermelha, e não boa. O golpe começou a me fazer repensar algumas coisas. Eu continuo pensando que é preciso uma transformação mais profunda na sociedade para que a gente tenha justiça, para que a gente tenha igualdade, para que todo mundo possa viver em paz, inclusive a nossa espécie com as outras espécies. Porque a gente está num processo, essa pandemia é um pouco isso também, né? Essa guerra da nossa espécie humana com as outras espécies, a gente vai destruindo tudo e aí vai tendo os efeitos, né? Sim. Alguns irreversíveis, talvez, né? E depois de 2018, mais ainda. 2018 foi o ápice, assim, né? E eu tomei para mim o seguinte, Michele, eu não volto para o armário e nem vou para o campo de concentração. Eu cresci no interior e, assim, ser gay no interior, até a década de 90, era muito tenso. Adolescente gay no interior. Para você ter noção, eu fiquei apavorado uma época, porque numa cidade muito próxima, teve um apedrejamento de um menino de 15 anos. Uau! Então, a gente ia apavorado, né? Com medo de acontecer as piores coisas. Então, 2018, eu falei, olha, eu continuo pensando várias coisas, mas enquanto estratégia, para agora,
não dá para não tentar ocupar as instituições da democracia, porque por pior que seja, é o que a gente tem que garante a nossa existência. Não garante todo mundo. As companheiras trans ainda não têm a existência garantida, né? Eu tenho ainda esse privilégio, como homem cis, gay, eu ainda posso circular hoje. Aqui em Goiânia, a gente já, mesmo no interior, a gente já consegue ter mais espaço. As companheiras trans ainda não. Não tem, né? Ainda são apedrejadas, torturadas. Sim. Toda a comunidade LGBT sofre tortura, sofre várias formas de preconceito e violência, mas as companheiras trans e companheiros trans são os que mais sofrem hoje, né? E isso significa o quê? A luta não acabou, né? A gente não pode achar que está confortável. Se para mim, como professor, concursado, que vem de uma família que me deu várias oportunidades, minha mãe era professora aposentada, e ela tinha esse valor muito forte. Estudar é o princípio mais fundamental. Quem quis estudar, ela apoiou ao máximo, né? Então, eu tive oportunidades que outros colegas não tiveram. Nem por isso eu posso me colocar numa posição confortável. E como professor, na escola, eu vejo muito ainda como isso é difícil para as crianças e adolescentes que começam a se descobrir homossexuais, bissexuais, transexuais. É uma pressão muito grande, é uma violência muito grande. Você acompanha ali de perto, né? Você está na escola básica, na rede básica do Estado, né? É onde você tá hoje militando, porque se há um ativista por excelência, é o professor, é a professora, assim. Então, a sua pauta é educação, mas antes de a gente falar da educação e do MEL, vamos falar, então, já de 2020. E eu acho que você tocou num ponto crucial, Hugo. Para a gente que discute, debate, milita, também gênero e sexualidade, você, para a educação, eu também estou na educação e aqui no trabalho, né, no sindicalismo, mas para a gente, gênero e sexualidade é questão de sobrevivência nossa. De existência. De existência. Como você disse, mesmo da democracia, populações como as nossas manas trans já estão sendo exterminadas. Imagina fora da democracia. Então, democracia para a gente não é algo abstrato. É algo extremamente concreto, necessário, fundamental, vital. Vital. Não é o fim, né? Não. O fim é que seja uma sociedade completamente igualitária, justa. Exatamente. Todo mundo tem as oportunidades. Mas não dá para abrir mão da democracia. Não, então não dá para abrir mão de ocupar as ruas e as urnas também, nesse momento. Então, a gente precisa ter muita atenção com esse momento. Por isso a existência daqui do Gente que Faz. Obrigada para quem está entrando. Eu vi que acabou de entrar a mandata coletiva, agora às 20 horas, live de lançamento da mandata coletiva. A Cíntia esteve com a gente aqui ontem. O Roberto, que deu um oi também, exatamente. A Bárbara, que passou aqui também, comentando que está aqui com a gente. Eu queria agradecer demais a atenção de vocês para esse tema fundamental e gostaria que vocês compartilhassem. Olha, gostou dos meus amigos e amigas que estão vindo aqui? Literalmente compartilha, que são pessoas que eu testemunho. Olha que história mais linda, a Clarinha passou por aqui. Olha que história mais linda a sua, Hugo. Que empatia, que preocupação com todas as áreas que você passou, lá na história, na sociologia, na educação, agora indo para a psicanálise. E nós já temos um compromisso pessoal pós 16 de novembro, que eu quero estudar mais psicanálise e psicologia, até porque tem alguns fenômenos que estão me escapando aqui no campo do direito, da política, da economia, que eu acho que eu vou encontrar algumas respostas lá na psicanálise. Coisas, inclusive, algumas questões e tensões que a gente viveu esse ano. Então, bora para 2020. 2020 eu chego de uma... Caminho. Acho que você vai encontrar caminhos. Caminhos, alternativas, reflexões e insights. 2020, eu chego de uma viagem Goiás adentro, tirei férias, fui lá para Chapada, Brasília, passei uma semana na casa de cada amigo e amiga querida. Foi uma viagem de muito autoconhecimento. Foi a primeira viagem que assim, eu peguei o carro sozinha, sabe? Eu sempre viajo de turma. Primeiro carro que eu pego sozinha, primeira vez que eu pego o carro sozinha e vou, foi maravilhoso. E na volta, eu coloquei uma missão: eleger mulheres LGBTs e progressistas de luta. Por mais que eu não me filiasse, ou que fosse para a urna novamente,
eu queria ajudar outras pessoas a estarem lá onde eu estive, porque eu recebi muito apoio, Hugo. Esse programa aqui, inclusive, é para retribuir para o universo todo o apoio que eu recebi em 2016. Eu me sinto uma vitoriosa, porque para mim foi uma vitória política. Não foi uma vitória eleitoral, mas foi uma vitória política. Por isso que eu tenho só gratidão ao partido, às pessoas todas que me apoiaram. Eu tenho muita gratidão, de verdade. Eu até brinco que eu sou amiga de todas as minhas exes e os e as ex-companheiras que eu tive na vida, porque são pessoas que eu carrego até hoje comigo. São, assim, do meu coração. Então, eu tenho muita gratidão e a gente começou a desenvolver projetos, a gente começou a se reunir. Desses projetos, por 3 vezes, ainda na pré-pandemia, em fevereiro até o comecinho de março, a gente se reuniu ali no Liberté, 3 vezes presencialmente, depois a gente veio desde então virtualmente, para montar a Frente LGBT, que foi lançada agora dia 12 de setembro, a Frente pela Vida e Diversidade, que é uma das frentes suprapartidárias. Porque se tem algo que eu acredito que a gente tem que fazer agora no Brasil, são frentes suprapartidárias, onde a gente coloque as nossas diferenças ali no lugar correto e opte pelas convergências para construir democracia. Porque a gente tem inimigos concretos para a democracia brasileira. Então, por isso que é fundamental a gente construir essas frentes. Oi? E perigosos demais. Perigosíssimos para a nossa vida. E aí nós começamos a construir ali à frente. A partir disso, ali para o mês de março, eu recebi alguns convites, todo mundo, eu comentei com alguns amigos e amigas de alguns partidos. Decidi por não me filiar, né, que eu não decidi por não me filiar por projetos mais até profissionais. Falo que meu pai fez 70 anos, está aposentando, eu voltei para o escritório, né, eu trabalho na UFG e lá no escritório, sou advogada e servidora técnica da universidade. E disse que naquele momento eu queria era servir as pessoas, ajudar mulheres LGBTs progressistas que poderiam contar comigo nesse front. E é o que eu estou fazendo desde então. Então a gente passou o ano inteiro, aí que tá. Desde que eu cheguei de viagem, Hugo, você é a pessoa mais constante na minha vida. A gente varou madrugadas nos últimos 6 meses em pré-campanha de um partido. Agora eu vou testemunhar também um partido. Que eu tive uma experiência de, mesmo não estando filiada, ser acolhida por pessoas maravilhosas. Eu fui também por uma amizade, acabou que eu ganhei um partido de amigos. Eu estou muito feliz com esse ganho de 2020. Um partido que eu aprendi a admirar, que tem um desenho institucional muito democrático, e que pensa em gênero como nenhum outro. A rede não tem presidente, então não tem essa coisa autoritária de um que manda. Não existe isso na rede, tem 2 porta-vozes. Então o poder já é distribuído entre 2 pessoas. Um porta-voz masculino e uma porta-voz feminina. Ou seja, o poder ele não é centralizado. No mínimo, tem 2 pessoas. Mas vocês nem só compartilham entre vocês 2. Você e a Lili, que são pessoas maravilhosas. Vocês compartilham sempre no coletivo, no elo, que já é outro nome diferente de partido. Normalmente a gente tem o setorial e o diretório. Vocês têm o elo. Então, eu fui me apaixonando por esse desenho institucional e pela construção de vocês. E aí eu conheço o Aloysio, que é o decano da rede em Goiás, que é um poço de sabedoria, traz a história da democracia na história dele. Eu até arrepiei. Ouvir o Aloysio, toda vez que eu ouvi o Aloysio, era uma aula da história da democracia, um compromisso com a democracia, um compromisso com o diálogo. Aloysio, eu liguei para ele, acho que foi semana passada, para trocar ideia, conversar, alinhando, né? Eu gosto sempre de estar alinhando e conversando, e ele sempre amável, aberto, disposto para conversar, para dialogar, um democrata. Então, me apaixonei pela rede. Então, eu queria que você contasse também, agora da campanha, essa construção da rede, que eu tive a oportunidade, por você, de participar da pré-campanha, de te ajudar a construir mais por técnicas de gestão e tal, com experiência. Foi uma troca maravilhosa, foi um aprendizado maravilhoso, que eu vou carregar, assim, sempre. Conta pra gente, então, da rede, que, aliás, rede e sustentabilidade. Em uma palavra, vocês conseguem resumir tanta coisa, porque eu acredito no mundo sustentável. E antes, que era uma tríade, hoje eu falo em 5 pontos, né? A tríade da sustentabilidade, que uma ação tem que ser economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta. Além disso, a gente foi incorporando novos conceitos que eu acho que são fundamentais. Além disso, 4, culturalmente diversa e espacialmente, geograficamente equilibrada. Eu acho isso fantástico, esses conceitos. Conta pra gente, então, nosso 2020, que agora eu vou dizer nosso, porque essa história a gente tinha vários pontos de encontro desde o movimento estudantil, desde a Casa de Juventude, mas 2020 a gente colou, se agarrou e é daqui pra frente, porque é pra frente que se anda. É pra frente, com certeza.
Então, Michele, né? Em 2019, depois de 2018, eu tomei essa decisão para mim, né, individualmente. Eu vou voltar para a política institucional, que é o que a gente tem agora, e é o que a gente precisa defender, que é o mínimo que a gente está, que consegue garantir a nossa existência, alguma política para quem mais precisa. Imagina se não tivesse política nenhuma, se não tivesse acesso à universidade, a ampliação das vagas, por mais precárias que sejam, muita gente preta, muita gente pobre, que não teria. Eu sou o primeiro da minha família a fazer doutorado. Sou o primeiro da família, de mais de 300 pessoas, a fazer doutorado. Eu sou a primeira da minha família a ter graduação. Olha que coisa louca, as conquistas que a nossa geração teve a oportunidade. Eu sou a primeira da minha família, Coutinho, família materna, a ter uma graduação. Isso ao mesmo tempo que nossa, putz, porque como que eu fui a primeira? Então, o que aconteceu antes? A desigualdade do Brasil é muito profunda e a gente carrega isso da nossa própria história, da nossa família e da nossa história. Aí, em 2019, eu fui me aproximando de quem eu conhecia do movimento social. Então, tem amigos no PSOL, tem amigos no PCB, tem amigos no PCdoB, tem amigos em todos os partidos do campo progressista. Tem uma amiga muito querida, que é candidata a vice-prefeita no Cidadania, né, que é uma pessoa maravilhosa. Então, eu conheço várias pessoas. Eu fui trocando uma ideia, me aproximando e tudo, né? E estava num grupo de estudos sobre política, com pessoas que estavam pensando também sobre esse cenário, tentando entender, compreender isso, quais os caminhos possíveis, né? E 3 pessoas desse grupo, o Adelson, o Rômulo e o Nelton, chegaram um dia com a notícia, olha, tinha um grupo meio estranho que estava controlando a rede aqui em Goiás, e esse grupo saiu. E o partido está abandonado. E aí eu fui dar uma olhada, né? Eu tinha acompanhado já a criação da rede, lá em 2013, assinei o abaixo-assinado para a fundação da rede, mas nessa época eu não estava envolvido com o partido. E aí em 2019, fui ver como era, né? A primeira frase do manifesto, primeiro que a rede tem um manifesto e o estatuto. E a primeira frase do manifesto, ela já te toma, né? A rede é um partido movimento. Aí eu já comecei a ficar encantado, né? E essa coisa de ter uma prosa para contar uma história, para trazer uma proposta, não é aquela coisa... O estatuto é mais uma coisa técnica, dura, né? Mas tem um manifesto que anuncia um projeto. E eu, junto com essas pessoas, com o Jéssica, com a Juliana, com outras pessoas que estavam nesse grupo. Aí o Aloysio, que já estava desde a fundação, resolveu voltar também. Outras pessoas, Zélia, foi voltando. E a gente pegou, então, o partido, que tinha sido deixado dívidas, estava desorganizado, e a gente foi organizar esse partido, porque a gente se identificou com esse projeto. É um partido que se chama rede, igual você falou, né? Que se organiza através de elos. Então, os elos que vão fazendo as conexões entre os vários grupos da rede, né? Como se fossem os nós de uma rede mesmo, né? Então, toda essa poesia num partido também me chamou muita atenção. E eu falei, olha, vai ser aqui, com esse grupo, com essa proposta, tem essa coisa de ser um partido que propõe um avanço na democracia participativa, né, na horizontalidade, na participação das mulheres, na participação das pessoas LGBTs, negras, da diversidade. Um dos princípios fundamentais que está lá no manifesto e no estatuto é a diversidade. É princípio fundamental da rede, valorização da diversidade. Eu fui me encantando com isso. E eu nunca tinha participado de organização partidária, assim, da direção, né?
nos outros partidos a gente chama de diretórios, que é o grupo ali que encaminha, a executiva. E eu fui aprendendo, o grupo todo foi aprendendo, né? Acho que é um aprendizado coletivo, né? É um aprendizado coletivo. No início, você falou do Luiz, eu preciso contar isso. Nas primeiras conversas com o Luiz, que ele é assim, um senhor de 76 anos, sério, né? Aparentemente. Aparentemente. Eu ficava com medo do Luiz. Eu pensava assim, gente, esse cara é muito bravo, não tô gostando disso, né? Mas com o trabalho e com a convivência com o Luiz, a gente vai descobrindo uma pessoa fantástica. Na hora de dar bronca, ele é aquela pessoa que dá uma bronca mesmo, só isso aí tá errado e tal. Ele é extremamente sincero, ele vai falar com todo mundo com a mesma sinceridade. Se ele não gosta de uma coisa, ele vai dizer para você, né? E todas as outras pessoas, o Fábio, que é uma pessoa maravilhosa, de uma lealdade impressionante. Organizadíssimo, que ele está ali muito no administrativo do partido, né? E a gente foi topando isso, né, esse desafio. Inclusive, assim, para 2020, eu tinha me proposto organizar a rede. Eu assumi como porta-voz, junto com a Lília, aqui em Goiânia, e junto com a Lília, como a coordenação de formação política da estadual. Então, eu tinha duas tarefas: organizar a rede em Goiânia, junto com a Lília e a comissão executiva, e organizar a formação política para quem ia se candidatar, né? Para quem queria se candidatar. Mas no meio do processo, muita coisa aconteceu. E, inclusive, você é muito responsável, né? Eu lembro de você falar assim, Hugo, você já fez o mais difícil. Por que não? Você já está dentro! Você já está dentro! Fui conversando com vários amigos e amigas e tal. Uma outra coisa importante é assim, lá no início do ano, a primeira coisa que você me falou foi exatamente isso que você falou aqui, né? Esse ano eu quero trabalhar para eleger mulheres, LGBTs e pela democracia. E foi isso que a gente fez, né? Foi isso que a gente acabou fazendo. Foi isso que nos moveu, foi esse valor, né? Que quando a gente é movido por valor, pela coletividade, e são os princípios aqui do Gente que Faz, são pessoas de ação, porque discurso, até papagaio fala, né? Fotinho na rede social, muito fácil fazer. Pessoas de ação coletiva, que não tem projetos pessoais, personalistas, individualistas, que está acima de tudo e de todos. Não. A gente sabe o que aconteceu em 2018. Salvador da pátria não faz bem para a democracia. Tá? Se hoje é a nova política, não é a boa política, é a política coletiva, é a política aqui do diálogo. E 3, progressistas. A gente se guiou por isso durante todo o ano, não mudamos os nossos princípios, e isso foi um aprendizado muito legal, Hugo. Eu tenho muita gratidão, porque a gente ficou agarrado mesmo, varando madrugadas. A gente trabalhou muito de uma forma sempre voluntária, né, no ativismo, ou seja, renunciando o lazer, renunciando coisas no campo pessoal, para se doar, né, mas com muito orgulho, sabendo que a gente está se doando não só pela causa, mas pela nossa própria sobrevivência, porque disso depende da democracia, que eu tenho reiterado o tempo inteiro. Então, conta pra gente, então, as suas bandeiras, né? Porque outra coisa, as pessoas me ligavam assim, Michele, o que você acha de eu me candidatar? Eu incentivei todo mundo. Eu falava, cai pra dentro, voa, porque eleição é um exercício de autoconhecimento muito grande, você como pessoa, e também do seu ativismo. Há uma potência depois de uma eleição, por todo esse exercício que é. A gente está avançando a hora aqui, porque a ideia é uma meia hora de dedo de prosa. Conta pra gente das suas bandeiras. Passa rápido demais. Conta do MEL, do Movimento de Educação Legislativa, para chamar a galera para ocupar as urnas e para a gente continuar também depois da campanha. A gente já tem reunião marcada desse grupo progressista que a gente está se constituindo, essa frente suprapartidária. A gente já fez essa junção lá na frente LGBT, eu vi que o Thiago Henrique entrou aqui, o Pina, várias pessoas que entraram. Eu queria mandar um abraço aí para a Carol, que também estava aqui ontem, o Bruno Calaça, a Carla, a Vanilda, o André Marçal, companheiro da Vetusta, o Cláudio Bento, lá de Palmas, que mandou um joinha, a Carla dizendo que admira muito você, Hugo, deseja um caminho de muitas conquistas e garantia de direitos. Que assim seja.
E Paulo, grande abraço a todo mundo que está passando por aqui, quem vai ver depois também, que eu vou deixar isso como um portfólio para as pessoas, de pessoas que eu testemunho. Miguel entrando aqui agora. E eu vou guardar, eu vou salvar esses vídeos, porque esses vídeos são a minha história, Hugo. Eu vou te passar. Mas então conta pra gente as bandeiras, se apresente, fale o número, porque a gente se encontra hoje e sempre. Então, Michele, eu sou professor, né? Desde pequeno eu acompanhava minha mãe. Minha mãe é professora alfabetizadora durante muitos anos, então ela me levava junto. Às vezes eu estudava de manhã e ela dava aula à tarde, eu ficava com ela e ajudava. Ela trabalhava com adolescentes, ela trabalhou uma época com adolescentes infratores, então ela alfabetizava adolescentes que não tinham sido alfabetizados na época certa, né? E depois que ela aposentou, foi trabalhar com adultos, e eu também ia ajudar. E eu, antes da pastoral de juventude, participei da pastoral da criança, então eu tinha esse trabalho de educação também, né? Então, educação está presente na minha vida. Eu sou filho de professora, irmão de professora, sobrinho de professora. Acho que foi uma coisa meio inescapável. Tanto que das minhas escolhas, a única que fugia era cinema, mas que era uma coisa meio impossível para a época aqui, né? As outras todas eram letras, pedagogia, geografia, história. Era tudo para ser professor. Então, quando eu conversei e pensei, tá, vou me candidatar, vou topar esse desafio, vou colocar meu nome e deixar a cidade decidir, né? Dizer para a cidade, olha, tem pessoas diferentes aqui. Se a cidade quiser, estou aqui, eis-me aqui. Ou, assim como essa eleição tem várias pessoas de luta que estão se expondo, né? Muitas. Então, o que é mais forte na minha experiência e no meu coração mesmo, a luta pela educação, né, que é algo que atravessa a minha vida. Eu tinha pensado também, e claro, a experiência como homem, gay, negro, claro, pega muito. Então eu vou fazer esse diálogo da educação, qualidade da educação, uma educação que pense o futuro e a sustentabilidade, né? Se a gente pensar bem, a gente tem 30 anos para resolver os problemas que a nossa espécie criou no mundo. Porque em 2050 está marcado o limite, o esgotamento das capacidades de existência da vida na Terra. Esgotamento. Se a gente não mudar. E assim, pode ser reversível. A gente não vai fazer tudo através da educação, mas a educação é fundamental. Ensinar, transmitir para as pessoas, para as próximas gerações, que há outras formas da gente viver nesse planeta é fundamental. Criar outras relações com as outras espécies. E eu vou intercalando, então, educação e diversidade, né, que é importante reconhecer as várias formas de diversidade, conviver com a diversidade. Educação que seja antirracista, uma educação que enfrente a violência, principalmente a violência sexual. Eu sou sobrevivente da violência sexual, sei como isso é difícil. Eu gosto muito da psicanálise porque foi os 4 anos de análise que me ajudou a conviver com isso com menos dor, com essa experiência. Mas o eixo, o que pega mesmo, é a luta pela educação, tanto para crianças e adolescentes, para que tenha alfabetização na época certa, para que tenha escola de qualidade, para que sejam acolhidos e acolhidas na escola, né, que não seja uma escola violenta, que reproduza a violência. É claro que a escola ela é assim, um microcosmo da sociedade e todos os problemas sociais eclodem dentro da escola. Isso, inclusive, está adoecendo colegas professores, colegas servidores técnicos administrativos. Praticamente 30% dos nossos colegas na rede municipal de Goiânia fica de atestado pelo menos 30 dias por ano. Isso é muito sério. Muito sério. Muitos casos de adolescentes que se cortam porque não estão conseguindo encontrar espaço de diálogo e acolhida. Então, a escola precisa ser um espaço de diálogo e acolhida. E os nossos colegas, tanto administrativos quanto professores,
precisam ser respeitados. Eu lembro da minha mãe, como ela era respeitada, minha mãe e minhas tias, como elas eram respeitadas pela comunidade. Elas eram grandes referências. Quando elas andavam na rua lá de Cordouro, que é onde eu cresci, todo mundo, de criança a adulto, se referia a elas como professora, minha professora. E tinha um carinho imenso. E hoje a nossa profissão está sendo desvalorizada, né? Existem políticas públicas investindo numa tensão, em aumentar a tensão entre a comunidade e quem trabalha na escola, né? Criando uma coisa meio assim, não, eu estou pagando, então pronto. Você está me servindo. Terceirizando a educação. Terceirizando a educação. Por outro lado, assim, as famílias também precisam da escola e precisam da educação. Porque é lá na escola que tem acesso, as crianças e adolescentes vão ter acesso a muitas coisas. Eu trabalho na região noroeste e muitas crianças têm acesso à alimentação, às vezes, é lá na escola. Elas vão ter acesso a livro, a computador, pela primeira vez na vida, é na escola. Além da própria sociabilidade que a escola traz, né? Que é fundamental para promover a diversidade, o respeito, a tolerância, valores fundantes para uma sociedade que se quer justa, fraterna, né? Isso. Caminhando para a sua própria evolução. Uma educação que seja pautada pela ciência, mais do que nunca a gente precisa. E a ciência não é só as ciências naturais, é o pensamento científico. A gente precisa transmitir para as crianças e adolescentes formas de pensamento que são científicos, baseados em fatos, em experiências, né? Sim. Em investigação. Então, essas, no geral, são as pautas que eu quero desenvolver coletivamente durante a campanha e pós-campanha. Esse, como vocês tinham falado do pós, é um projeto que se tornou um projeto de vida. Não precisa ser eu, Michele, a pessoa que vai estar com o nome na urna. Mas, para os próximos anos, eu quero trabalhar junto com pessoas que queiram ocupar o legislativo, os conselhos de direito, o executivo, coletivamente. Coletivamente, sempre, exatamente. E para isso, uma ferramenta está se construindo, que é o MEL, Movimento Educação no Legislativo. A gente teve várias conversas com o Thiago Martins, que é outro grande colega que está lá no MEL. Está aberto para participação. Se você está aqui nos assistindo, vai assistir depois. O MEL é um movimento aberto. Pode falar com o Hugo Leonardo, está aqui, ele está no Insta aqui. Pode falar comigo também, porque é um movimento que merece ser abraçado, ocupado. Hugo, André, só para falar do MEL rapidinho, eu conheci o MEL pelo professor Hugo Rincon, que também é candidato na rede. Certo? E outra coisa, Michele, eu não faço questão que votem em mim. Claro que eu vou ficar feliz em quem votar em mim. Mas tem tantas pessoas boas nessa eleição que eu conheço, que eu acho que vão fazer um bom trabalho. Que seja o Hugo Rincon, que seja a Zélia, que seja a Cíntia que estava ontem com você. Na mandata coletiva, que vai ter o lançamento agora 20 horas, a gente vai correr para lá agora, sim. Que seja o Henrique do PSB, que seja o Thiago do PDT, Thiago Henrique. Exato, nosso companheiro de frente LGBT. Vai fazer um bom trabalho na Câmara. E eu quero estar com essas pessoas, com você, com outros grupos. E o MEL eu conheci através do Hugo. É um movimento suprapartidário também, reúne vários professores. A intenção é levar professores para o legislativo. É um movimento educação no legislativo, professores e técnicos. A gente está convidando mais técnicos administrativos para participar, porque ainda tem muito só professores, né? Sim, inclusive, eu que tinha perguntado para o Thiago, eu como técnica administrativa da UFG, né? Sou do sindicato de técnicos aqui em Goiás, perguntando, cadê os técnicos? Que é uma tríade, né? A comunidade acadêmica, uma tríade de estudantes, professores e técnicos. Essa tríade que constrói a escola e a universidade. E, olha, queria então, a gente precisa encerrar, porque passou, inclusive, da meia hora, foi lindo, passou muito rápido, olha só. E eu queria deixar um beijo, então,
pro Miguel, pra Kelly Egito, que tá aqui conosco de novo, o Jonas, o Gabriel, o André, a Alice, lá da faculdade. É um amigo de longa data também. Oi? O André Luiz é professor, é um amigo de longa data. A gente já trabalhou junto algumas vezes. Olha que show, ele deixou o depoimento. Generosidade, você é uma pessoa muito marcante, Hugo. Obrigado por nos permitir conviver com você. Então, com essas palavras do André, eu vou encerrar a live pra gente correr lá pra Cíntia, inclusive. Que é isso, conviver. Conviver, testemunhar pessoas de luta, gente que faz, de ação coletiva e progressista. Hugo, brigadão. Brigadão. E a gente se encontra daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Eu que agradeço, Michele. Sem você esse ano eu estaria numa situação muito difícil. Você foi uma companheira assim, brilhante, deu a mão, trabalhou junto, me ensinou muita coisa e eu agradeço demais. Imagina, e eu aprendi demais, porque é Paulo Freire na veia. Sou porque somos, aprendemos juntos e é pra frente. Daqui pra frente, a eleição acaba sendo só um detalhe. Beijo pra todo mundo que esteve com a gente. Gente que faz. Valeu e até amanhã. Até.